E olá, estamos ao vivo. Bom dia você que nos acompanha pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. 26 de setembro, quinta-feira, e a partir de agora você acompanha o Ops Notícias até às 10 horas. Estaremos juntos e com esse formato vamos partilhar experiências, contar histórias de vida e discutir temas polêmicos e que emocionam. Vou ouvir os entrevistados e conversar com você que nos acompanha e sempre de olho na notícia. Fica com a gente, deixa sua mensagem, participe com a gente, estamos ao vivo. E hoje, a saúde é um fator prioritário para a vida e bem-estar dos animais. Cada animal deve ser observado regularmente pelo médico veterinário, que além de realizar o check-up geral, administra medicamentos que permitem aí uma maior qualidade de vida e não transmissão também de doenças. Para assegurar a saúde animal, é necessário a existência aí de serviços veterinários bem estruturados, capacitados e aptos aí para a detecção aí de adoção de procedimentos, medidas, controle também e vários controles aí de várias doenças. Equipe bem especializada, uma equipe bem especializada, ela é fundamental, de fundamental importância para garantir aí o bem-estar animal. E hoje vamos falar exatamente do bem-estar animal e recebendo aqui nos nossos estúdios Fabrícia Duarte Almena, médica veterinária. Fabrícia, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Ops pela primeira vez, a primeira de muitas. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos. Estamos aqui para falar um pouco sobre os animais hoje. Coisa boa. Então, você que nos acompanha, é só o tempinho de você. Manda sua pergunta, tem alguma dúvida aí em relação ao seu animal, nesse ser tão carinhoso, tão aconchegante. Então, manda aí a sua dúvida, a sua pergunta. Hoje a Fabrícia vai responder tudinho aqui pra gente. Fabrícia, agora iniciando aí o nosso bate-papo, né? Não é uma entrevista, é um bate-papo. Né? Então, fala aí um pouquinho sobre, já que estamos trabalhando o bem-estar animal, o que é que precisa inicialmente para, então, trilhar, para traçar esse bem-estar desse animal? Então, o bem-estar animal, ele não está só envolvido na felicidade dos animais. Ele está envolvido também nos cuidados específicos que a gente tem que ter com ele. Cuidados profiláticos, por exemplo. Então, se você acolhe um animalzinho, adota um animalzinho, você tem responsabilidade sobre isso. Você tem responsabilidade em dar uma alimentação adequada, você tem responsabilidade em deixar o ambiente do animal saudável, limpo, com higiene. Você tem a responsabilidade sobre as doenças que esse animal vem a ter. Então, vacinação adequada, vermifugação também, que são importantes na prevenção de várias doenças. E o animal, ele está relacionado também com a nossa saúde. Então, se o animal está doente, existem doenças que elas são transmitidas do homem para o animal, do animal para o homem, que ela tem que ser prevenida para a gente evitar que também os nossos filhos, idosos, pessoas imunodeficientes adoeçam também. Tipo, se o animal tem verminose, então a gente pode acabar se contaminando com esses tipos de verminoses, que a maioria são as mesmas. Então, se o animal tem lesões de pele, então a gente tem que prevenir para evitar que esse animal transmita doenças de pele para a gente. Então, tem que ter esses cuidados, né? Cuidados preventivos é importantíssimo. Então, quando se fala em bem-estar animal, Fabrícia, não é só a questão, leva para o médico, não. Tem aquele cuidado em casa também, né? E também a atenção para, então, procurar um profissional. Exatamente. E também está envolvido na qualidade de vida desse paciente, desse animal. Você pega cães e mora em apartamento, por exemplo. Então, o animal, você passa o dia inteiro trabalhando e não tem tempo de descer, para passear, para levar um animal para fazer xixi, cocô, para interagir com outros animais. Isso tudo está relacionado ao bem-estar do paciente e do animal, entendeu? Então, a que ponto, né, quem nos acompanha agora, que tem aí um animal, né, não sabe, né, que ponto é necessário, é preciso procurar, então, um profissional? Então, quando você acolhe esse animalzinho, o ideal é você já levar para um veterinário para que ele lhe oriente quais são as vacinas adequadas para cada espécie, né? Porque são diferentes vacinas de cães e de gatos. O manejo de cão e de gato também é diferente. Hoje em dia a gente tem pet também como animais silvestres, então aves, coelhos, então tudo isso tem manejo, tem alimentação diferenciada, alimentação adequada.
Então, isso tudo é importante para que você crie bem esse animal. Né? Não adianta só você pegar e criar de qualquer jeito. Sim. Né? Então, isso é importante você estar capacitado para acolher esse animal. Capacitado e orientado também. É aquela história, né? Se você não tem tempo, então não crie um animal, né? Quando chega um cliente para mim para perguntar, eu queria pegar um animalzinho, eu sou muito sincera, na verdade. Eu digo, quanto de paciência, Sim. de tempo e de organização familiar você teve para aquele animal. A gente vê muito, tipo, na época de Páscoa. Sim. Ah, não, vou dar um coelhinho pro meu filho. Aí depois o coelho fica largado lá, brinca naquela hora, depois o coelhinho fica largado lá. Então, isso é vida. E a gente tem que tratá-las como tal, com amor, com cuidados. Então, se prepara bem o ambiente familiar para receber esse animalzinho antes de ter essa certeza. Então, eu tenho até umas amigas que eu brinco que uma vez ela me ligou dizendo que queria um animalzinho. Eu digo, amiga, você não tem perfil para cuidar de um animalzinho. Então, eu acho importante que o veterinário ou a pessoa que vai vender esse animalzinho seja sincero, né? Converse, diga os cuidados, né? Que você tem que estar realmente preparado para aquilo. Senão, depois vira um abandono. Então, é muito pior, né? Muito pior para esse animal, para a família e para a frustração que vai ficar na casa da criança, por exemplo, né? Que às vezes é a criança que quer muito e os pais não têm tempo e nem têm paciência para isso. Fabrícia, como você falou a questão da alimentação, cada animal tem uma alimentação específica, não é? Mas muitas vezes a gente não conhece, não tem esse conhecimento, o que é que precisa, né? Como você citou, a questão do coelho, né? E vem o gato, o cachorro, enfim, vários animais e vários também questão da alimentação. Precisa, então, procurar um profissional para esse direcionamento também. Isso, porque ainda existem as alimentações específicas, inclusive para a fase de vida daquele animal. Então, o animal idoso tem uma alimentação mais adequada, o filhote tem uma alimentação adequada. Animal que está com sobrepeso tem uma alimentação adequada para aquele sobrepeso para diminuir. Então, é melhor que ele seja orientado na alimentação por um veterinário capacitado que possa fazer isso. Lógico que tem lojas que tem pessoas que têm experiência que também vai conseguir lhe orientar. Mas o ideal é que o veterinário faça isso para a gente evitar que erre nisso e acabe piorando um quadro, por exemplo, um animal que é diabético. Sim. Então, ele precisa ter uma alimentação adequada para o paciente diabético. Então, só o veterinário capacitado vai conseguir fazer essa diferenciação. E também tem, como você falou, né, o animal diabético. Muitos não têm esse conhecimento dessas patologias, dessa realidade em relação aos animais também, né, Fabrícia? Exatamente. Os animais, assim como os homens, eles têm doenças iguais e muitas vezes piores nos sintomas do que nos homens, né? Que a gente consegue sentir e dizer para o médico, ó, eu estou sentindo isso e isso de sintoma. Os animais não conseguem. A gente tem que observar no dia a dia quando tem diferença de comportamento do animal. Mas os animais, eles têm doenças endócrinas, doenças cardíacas, doenças renais. Então, tem aí uma infinidade de doenças que são muito similares às dos humanos e elas precisam ser tratadas. Então, só o veterinário vai conseguir fazer esse diagnóstico para a gente fazer um tratamento adequado e melhorar realmente a saúde desse paciente. Em relação à questão da alimentação, né? Quando é que o dono do animal, né, o proprietário aí do animal, ele começa a identificar que a alimentação está sendo em grande quantidade, né? É só pelo peso, apresenta alguma outro sintoma, algum fator que possa identificar que a alimentação ela está errada? Então, a alimentação ela é imprescindível para a saúde, até para a saúde do pelo. Então, o veterinário, na verdade, observa muitas vezes o animal chega lá com pelo opaco, com pelo grosseiro. Isso quer dizer que a ração não está adequada para aquele animal, o nível de proteína não está adequado. Quando a gente observa um sobrepeso, realmente pode ser um excesso de alimentação que às vezes o tutor coloca sem ser orientado, mas às vezes pode ser outro problema, um problema endócrino, por exemplo, um hipotireoidismo. Então, pode levar a um sobrepeso. Então, realmente o ideal é que ele seja orientado. Mas atrás de todos os pacotes de ração, tem lá uma quantidade diária de ração a ser administrada para aquele peso de animal. Então, muitas vezes os tutores, eles colocam aleatoriamente, enche o pote e deixa lá à vontade. Essa não é a orientação correta. Sim. Então, se você não foi orientado por um veterinário e você quer fazer uma alimentação adequada, pelo menos você olha atrás do pacote de ração, que lá vai ter a orientação para aquele peso
e a quantidade de ração por dia que aquele animal deve comer. Aí, em relação a essa questão, como você falou, da ração armazenada, né? Muitas vezes o dono vai passar o dia todinho fora, coloca logo pela manhã aquela quantidade, né, de ração para passar o dia todo. É correto, Fabrícia? Ou tem questão também, deixa lá descoberto, né? Tem toda essa questão também de higiene, né, relacionada à alimentação. É correto fazer isso? Não. A minha orientação como veterinária eu alimento os animais adultos. Vou falar de adultos, né? Certo. Porque é a maioria. Então, a gente alimenta os animais adultos 2 a 3 vezes ao dia. A minha orientação, né? Certo. Dependendo de um animal saudável, que ele não precise de nenhuma observação diferenciada, mas 2 a 3 vezes ao dia. Então, eu oriento que coloca no pote, espera meia hora. Se o animal não comeu, guarda dentro de um depósito com tampa, porque se essa ração fica o dia inteiro lá, o animal vai lá, belisca, aí depois ele vai de novo, belisca, ele não vai ter uma hora adequada para comer, Sim. não vai comer corretamente e no final do dia essa ração vai estar mole, sem gosto e ele não vai querer mais comer. Então é prejuízo para o tutor e é ruim para o animal. Fica uma ração velha lá, sem sabor. Então, e pode chegar formiga, mosquitos, besouro, Sim. enfim. Então, não é o ideal. Então, sempre coloca, espera meia hora, não comeu, guarda. Coloca de novo na próxima refeição. Então, ela vai estar fresquinha, né? E a gente não vai ter tanta perda e o animal vai ficar condicionado a comer na hora certa. É como criança, né? Se você deixa o lanche para o dia todo, né, a criança vai, belisca, quando chega na hora da alimentação, né, mais reforçada, almoço, já não quer mais se alimentar. Ainda em relação a essa questão da alimentação, Fabrícia, se eu tenho um animal, né, até uma pergunta que vai gerando aí dos nossos internautas, se eu tenho um animal que eu criei com alimentação normal, sem ração, mas depois de um certo tempo eu quero, né, colocar a ração e ele não quer, o que é que faz? Então, o ideal é que o animal seja orientado, na verdade, desde criança, né? Desde filhote, a comer a ração. Sim. Porque a alimentação humana, se ela não for balanceada por um veterinário nutricionista, porque tem veterinários nutricionistas também, ela não vai estar balanceada com as necessidades diárias daquele animal. Então, o animal ele vai ter deficiência em alguma coisa, entendeu? A ração tem estudos, ela tem todas as necessidades de eletrólitos, de proteína, de carboidratos, de minerais, que são necessárias para o dia daquele animal. Então, se você nunca deu ração e resolveu dar, você vai ter que ter um trabalhinho maior, porque esse animal vai ter que se adaptar, Sim. mas você acaba conseguindo. É uma alimentação completa, né, com a ração. Tem tudo balanceado, né, para aquele animal, para aquela fase da vida, para aquela idade. Então, e quando você dá carne com arroz, por exemplo, que é o mais comum, então ali falta minerais, falta algumas vitaminas, então não é o ideal. Então tem que sempre procurar aí um profissional, um profissional para orientar em relação à ração. alimentação. Em relação à hidratação, né, a água do animal. Ainda essa questão de deixa a água, né, à disposição do animal, é correto? Pô, a água tem que estar à disposição. Né? A água tem que estar à disposição e com troca frequente, né? Principalmente gatos. Gatos, eles são bem chatinhos com água. Então, eles preferem água corrente, eles têm algumas exigências. E hoje, no mercado pet, tem muitas fontes de água que acabam ajudando. Os gatos, eles são uma espécie que eles são bem sensíveis no sistema urinário. Então, se não tem água suficiente ou a água não está trocada com uma frequência grande, eles acabam desenvolvendo patologias do sistema renal e urinário. Então, se torna até algo grave, né? Os gatos principalmente, mas os cães eles precisam de água fresca, tem que ser trocada todos os dias, o pote tem que ser lavado, porque senão fica com aquela sujeirinha. Então, e os animais, eles são bem chatinhos também para isso. Eles não querem beber quando a água está suja. Chatinhos não, né? É o correto, na verdade. Mas o ideal é trocar todos os dias, lavar o pote, manter sempre água fresca. Quando for no período mais quente, a gente pode colocar pedras de gelo que não faz mal e eles vão ficar mais frescos, vai ficar refrescante a água, eles vão preferir. Então, são cuidados, né, que poderíamos dizer até que um cuidado óbvio, né? Se você for olhar para uma criança, né, para uma pessoa mesmo,
mas são cuidados que precisam até para estar dentro desse bem-estar. Né, Exatamente. Fabrícia? E eu sempre falo, quando chega um tutor para mim que está querendo pegar um animalzinho, eu digo, é um filho, né? É um filho no custo, porque não é barato você ter um animal. É um filho nos cuidados, é um filho no amor. Então, se você quer realmente, você está apto a receber um animalzinho no seu lar, você tem que tratar ele com amor e com os cuidados adequados. Coisa boa. Então, vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, rapidinho. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre o bem-estar animal. Não sai daí, não. E assim, a operadora de TV por assinatura pirata acaba de ganhar mais um cliente. A partir de agora, essa família abriu sua rede para hackers, especialistas em roubar dados. Através do aparelho pirata instalado em casa, eles podem se conectar na sua rede, entrar na sua conta bancária e transferir seu dinheiro para países distantes. Mas enquanto isso, canais de graça. Uhul! Pirata, operadora de quem quer arrumar problemas. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas, é a loja Carajás, para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente. Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529-2324. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa. O único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Estamos de volta ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. Hoje falando aí sobre o bem-estar animal. Então mande sua pergunta, tem alguma dúvida, tá pensando em criar um animal, um gatinho, um cachorro, um coelho, enfim, manda para cá a pergunta, você vai ser muito bem direcionado. E agora vamos para o nosso momento de mitos e verdades. Primeira pergunta, animais gripam? Gripam e existem vacinas para cães, por exemplo, que previnem a tosse dos canis, que é conhecido, que é a gripe dos cães. A gente chama de tosse dos canis. Ela é viral ou bacteriana, né? Mas eles gripam e se tornam grave e pode levar até a óbito. Os gatos, eles também têm doenças respiratórias, né? Rinotraqueite, que você vê uma secreção purulenta, né? Com catarro. Então, todas essas doenças, elas são prevenidas se a gente fizer uma higiene correta, vacinação correta, um cuidado correto com esses pacientes. E até mesmo na questão, falando do gato, né? A gente escuta um barulhinho, né, do gato. É normal, né? Faz um ronco próprio mesmo da respiração. É próprio deles. O gato, ele ronrona quando ele está feliz.
Quando você alisa, quando ele quer carinho, ele chega perto de você e fica ronronando. É comum. Sim. É um um chiado. Assim. Mas é normal, é quando o gato está feliz. É uma forma de demonstrar carinho. Mas eles têm gripe e é grave a gripe nos gatos, né? Gripe não é tão... A gente não chama de gripe, mas é uma doença que é bem similar à gripe, né? Então, é grave e a gente acaba perdendo. E principalmente os animais mais susceptíveis, que são aqueles gatinhos de rua, né? Gatinhos que não estão com uma saúde boa, eles acabam sendo mais vulneráveis a essas doenças que são graves, mas é verdade. É verdade. Quando é necessário procurar um médico veterinário? Então, é como eu falei, né, no começo, a gente resolveu pegar um animalzinho, seja ele uma adoção, por exemplo, um animalzinho de rua, ou você comprar, você tem que levar imediatamente para o veterinário, porque ele vai avaliar como está a saúde daquele paciente, te orientar do que deve ser feito a partir daquela idade, né, se vacina, se vermífugo, alimentação. Então, pegou o animalzinho, leva. E depois disso, que tomar todo o quadro vacinal, que o animal estiver bem, saudável, pelo menos a cada 6 meses o animal ele tem que ir no veterinário para a gente fazer um check-up, por exemplo. Como a gente humano precisa ir ao médico, né, fazer um check-up no clínico geral, né, uma vez no ano, 2 vezes no ano, os animais também. E outra hora que você tem que levar para o veterinário é: observou algum comportamento diferente no animal, ele está mais quietinho, ele está se escondendo, ele não está se alimentando, ou modificou as fezes ou a urina, então tem que levar. Os animais, eles são muito pequenininhos e frágeis, né? Então, eles desidratam muito mais rápido que a gente. É como se fosse um bebê, ele é muito mais vulnerável a um quadro se agravar, por exemplo. O animal, ele sofre com a idade? Sofre, e a gente observa muito mais hoje em dia, porque os animais, o nosso comportamento em relação aos animais mudaram, né? Os animais, eles antigamente eram criados no quintal e hoje em dia a gente trouxe os animais para dentro de casa. Então, com essa mudança de alimentação e de hábitos, os animais, eles envelheceram mais, né? A gente consegue observar que eles estão ficando mais velhos. Eu já tive paciente de 25 anos, por exemplo, né? Então, esses animais idosos, eles começam a apresentar doenças que não eram tão comuns antigamente, mas que hoje a gente observa mais por conta da idade, que são doenças comuns nos idosos humanos, né? Tipo, a gente tem cães com disfunção cognitiva, que é igual ao Alzheimer. Então, o animal, ele modifica o comportamento, ele não reconhece os tutores, eles começam a apresentar alterações neurológicas. Então, os sintomas são bem parecidos com Alzheimer. E a gente observa isso em animais idosos, né? Animais, a gente observa hoje em dia muito mais câncer em animais, mas porque os animais envelheceram. Então, eles tendem a ter mais neoplasias. Então, diabetes, doenças endócrinas, isso a gente observa muito mais hoje porque os animais estão envelhecendo mais. A irritabilidade, ela é própria mesmo da idade do animal? O animal vai ficando velho, vai ficando mais... Não digo agressivo, seria muito, muito forte a palavra, mas pode se identificando aí essa irritabilidade? Principalmente quando a gente observa esse quadro do Alzheimer, Sim. né? A gente observa o animal ele mais irritado, ele sem paciência e às vezes ele nem reconhece o tutor, né? Ele acaba desconhecendo alguns tutores, então acontece também. Então, existem especialidades para cada animal? Então, depende. Existem especialidades para animais silvestres, né? A gente tem veterinários, né, especialistas em silvestres. Hoje a gente tem veterinários especialistas em felinos, né? Hoje a gente tem especialidades em cardiologia, a minha especialidade, por exemplo, eu sou especialista em medicina intensiva. Então, a minha é emergência e UTI. Então, hoje tem uma infinidade de especialidades na veterinária que ajudam muito, na verdade. Mas sempre que você precisar do veterinário, o ideal é levar primeiro para o clínico, que ele vai te orientar. Vai direcionando, né? Pronto. Animais não sofrem com o sol? Sofrem, sim. Sofrem e muito. Né? Eu até falo para os clientes, coloca o pé no chão, por exemplo. Se você não aguentar o chão, o animal não vai aguentar, né? Ele não é, não é casco, é pé.
Então, ele tem o coxim dele, é fininho igual ao nosso pé. Então, dói, queima, machuca. A gente vê muito caso de queimadura chegar com os coxins queimados por conta do sol quente. Eles sofrem também, animais de pele branca, de pelagem branca, né? Pitbull, a gente observa muito. Bull Terrier, a gente observa muito. Eles tendem a ter mais câncer de pele, do mesmo jeito que a gente, né? Então, esses animais, eles precisam ter cuidados com isso, né? E hoje em dia, a gente tem nas farmácias veterinárias protetor solar para animais também. Então, nossa região, ela é muito propícia, né? Porque é muito quente, então tem que ter os cuidados como a gente tem com a gente. Né? Não ir para o sol perto de meio-dia, que é muito quente. Evitar que ande no chão. Se animais de pelagem branca, usar protetor solar. Então, tem que ter os cuidados também. Cuidado também com a pele. Fabrícia, doutora, em relação a essa questão que você citou sobre o câncer, né? Hoje em dia, mais identificado aí nos animais. O tratamento, ele é similar também com o humano? Do mesmo jeito. A gente tem especialistas em oncologistas, né? A gente tem nossa veterinária especialista em oncologia também, e o tratamento é do mesmo jeito. Ela vai avaliar qual é a patologia do animal, fazer os exames específicos para ver com que tipo de neoplasia está sendo lidada, e depois disso ela vai escolher o quimioterápico que é adequado para aquela patologia. Então, realmente ele tem o mais comum nas cadelas, por exemplo, é câncer de mama. O mais comum, mas a gente observa uma infinidade. A gente tem em fígado, em baço, em rim, enfim. Cuidados necessários, né? Precisa ter aí essa atenção com o animal. Então, qualquer sintoma, identificando no animal aí qualquer, vamos dizer assim, vamos mais no popular, quais são os sintomas que a pessoa, né, o dono do animal, ele precisa ficar em alerta para então procurar-se um especialista como esse? Primeiro de tudo, você tem que tocar no seu animal, né? Tocar, palpar, viu que tem um aumento de volume, opa, tem alguma coisa diferente nisso aqui, né? Em câncer de mama, por exemplo, a gente manda fazer o autoexame do mesmo jeito que nós mulheres temos que fazer, né? Até em machos, a gente já teve câncer de mama em machos também. Então, palpar, se sentir um grãozinho de arroz, leva para o veterinário. Se sentir um grãozinho de arroz, leva para o veterinário. Aumento de volume nessa região aqui que a gente observa também. A gente tem linfoma em cães também. Então, primeiro que a gente observa é aumento de volume nessa região aqui. Então, teve aumento de volume, leva para o veterinário avaliar, tá? Então, viu que tem alguma coisa diferente de nódulo, de comportamento, como eu falei antes, leva para o veterinário, que é ele que vai, né, orientar melhor, solicitar os exames que precisam ser solicitados para diagnosticar e previamente, né? Do mesmo jeito que nos humanos, quanto mais cedo a gente conseguir esse diagnóstico, mais chance o animal vai ter de se recuperar. Em relação à depressão e à ansiedade, também é encontrado, né? Pode se perceber aí no animal também? Principalmente a ansiedade, né? Principalmente a ansiedade. Hoje a gente observa muito que houve uma troca no comportamento da gente, do humano. Os casais, eles diminuíram a quantidade de filhos e eles estão criando mais bichos. Mas pela correria do dia a dia, da vida, da família, de todo mundo. Então, os animais, eles também acabam ficando muito só. Então, eles acabam sofrendo de ansiedade. Qual é o sintoma que a gente observa bem comum? Morder as patas, ficar se coçando. Então, quando eles começam a se mutilar, principalmente nos membros. Então, isso é um sintoma que é comum. Lógico que pode ter alguma patologia, alguma lesão de pele envolvida também. Mas a gente observa muito esse sintoma como ansiedade em cães, principalmente. Como a gente pode identificar, né, em alguns filmes, que com a chegada da criança, né, o casal ele tem um animal, tem um cachorro, um gato, mas com a chegada, né, do filho, eles sentem. Isso é verdade mesmo? Eu digo por experiência própria. A minha cadela, por exemplo, o meu filhinho nasceu, ela ia em cima da cama dele, fazia cocô em cima da cama dele. Então, eles se sentem um pouco deixados de lado, né? A atenção antes ameaçados. era só... então, a atenção era só para o animal. E, de repente, chegou um filho, tá tomando meu espaço. Então, eles acabam sentindo também esse sintoma, né, de abandono. Não é abandono, mas acaba que a mãe
está dando mais atenção para o irmão mais novo que chegou e deixou ele um pouquinho de lado. Então, como fazer para modificar isso, para evitar que tenha tanto transtorno numa mudança familiar dessa? É deixar o animal participar, né? Porque acontece dele, não pode entrar nesse ambiente, agora aqui é o canto do bebê. Então, se mantiver o animal saudável, não tem por que esse animal não ter contato com o bebê, com a criança. Ele pode ter contato se ambos estiverem saudáveis, entendeu? Entendi. Então, deixar ele participar desse momento familiar é importante. Então, vamos agora para o nosso momento do mural, né, com algumas imagens, até para a gente ir comentando. Jogar aí na tela, Pirulito. Olha só. O animal no inverno. O tratamento é diferente, o cuidado é diferente, é específico ou não? Eles sentem frio, do mesmo jeito que a gente sente. Lógico que eles têm uma pelagem, né, maior, então diminui aí. Mas tem que ter os cuidados, principalmente na parte de umidade. Ontem mesmo eu estava atendendo um animal com pododermatite, né, que é como se fosse uma frieira. E ela ocorre principalmente por conta da umidade, que é maior nesse período de chuvas. Em relação a esse período, né, de inverno, de chuva, pode acontecer o mofo no pelo do animal? Então, não é mofo, é fungo. Fungo. O mofo é fungo, pode sim, acontecer. pode acontecer. Por conta da umidade. Fungo é bem propício em umidade. Então, no pelo, nas patinhas, que é a frieirinha que eu falei agora nos animais, pode acontecer sim, tem que ter o cuidado, né? Tem que levar para o veterinário, diagnosticar qual é o tipo de fungo e tratar com o medicamento correto. É necessário a imagem, já ia falar da imagem, joga a imagem de novo. O cachorrinho com o lençol. É necessário? Eles sentem realmente frio ou não? Eles sentem frio e sentem calor, do mesmo jeito que a gente. Só que eles não suam como a gente. Os cães, por exemplo, eles não suam como a gente. Eles suam através do focinho, da respiração. Eles conseguem trocar calor através da respiração. Mas se você colocou um cobertor, por exemplo, como esse animal aí, e ele deixou, é porque ele está se sentindo confortável. Se ele não tivesse, ele tirava. Então, pode deixar disponível, que se ele quiser, ele vai usar. Coloca outra imagem. Olha só, o cachorrinho Dodói. Pronto. Quando é que o dono do animal, ele precisa, então, em relação ainda à questão do inverno, e é necessário procurar um profissional? Se você achou alguma coisa no comportamento dele diferente. Se o animal está normal, não tem nada, nenhuma lesão de pele, não está quietinho, não está apático, ele está bem. Né? O sintoma do animal é se modificou alguma coisa no comportamento dele. Se ele não está comendo, se ele não está bebendo água, se o xixi dele, por exemplo, está mais escuro ou mais claro, né? Tem alguma coisa diferente no comportamento do animal, tem que procurar o veterinário, porque só a gente vai conseguir diagnosticar o que é que ele tem. Coloca outra imagem. A hidratação. Extremamente necessária. Extremamente necessária. Então, uma coisa que a gente observa muito é o tutor vai correr na praia, vai passear, ele toma água, ele leva a garrafinha dele d'água e esquece a do animal. Então, como eu falei, ele troca calor através da respiração. Você observa que o animal está com calor ou cansado quando ele está com a língua para o lado de fora, né? Com a respiração mais ofegante, porque essa é a forma dele trocar calor. Então, se o animal está assim, é porque ele está com sede. Então, se você tem sede, o animal também está com sede, né? Então, tem que levar a aguinha do animal sempre que for passear com ele. Coloca outra imagem. Maltratar animais é crime. É crime e a gente, graças a Deus, tem visto muito mais afinco, na verdade, da população em relação a contra os maus tratos de animais. A denúncia, né? E denunciando. Também. Hoje a gente tem, né, com uma equipe aí de bem-estar animal da OAB, que eles estão fazendo um trabalho muito bom, né, em relação a isso, e estão indo buscar mesmo. Eles recebem a denúncia, eles vão lá, junto com polícia, junto com vigilância sanitária. Essa semana até a gente viu umas reportagens sobre isso. Então, se viu sendo maltratado, denuncie imediatamente. Não deixe esse animal sofrer. Coitado, ele não tem como pedir socorro, né? Então, ele tem que pedir socorro através da gente. A gente que tem que fazer isso. E com a sua especialidade, como você falou, de emergência, né? Quais são os casos que mais chegam aí na clínica, né, em relação aos maus tratos? Então,
maus tratos a gente às vezes não consegue Sim. dizer, né? Aham. Porque o animal chega, o tutor disse que ele foi atropelado, por exemplo. Eu vou acreditar que ele foi atropelado, né? O animal chega envenenado. Eu vou acreditar que ele foi envenenado sem querer. Então, eu não consigo, na clínica, são poucas as vezes que a gente consegue diferenciar o que foi Certo. maus tratos e o que foi realmente um acidente, né? A denúncia realmente, normalmente acontece por um vizinho que começa a observar que o animal repetidamente fica chorando, repetidamente vê de longe sendo maltratado. Então, nós veterinários da clínica, são poucas as vezes que a gente consegue realmente diferenciar o que foi maus tratos. Lógico que a gente às vezes suspeita, mas é suspeita, não tem como a gente Isso. provar, entendeu? E o que foi um acidente, a gente não consegue fazer essa diferença muitas vezes, né? As emergências principais que a gente observa são... depende de cada região, na verdade, como a gente tem 4 unidades, então cada unidade é um ambiente diferente, então a gente tem emergências diferentes, mas no geral é atropelamento, que se você observar, o animal podia estar preso em casa, né? Podia estar guardadinho, mas ficou com livre acesso à rua. Então isso é considerado maus tratos ou não? Eu não consigo dizer, entendeu? Entendi. Coloca outra imagem. Cuidados com filhotes. É um cuidado específico com os filhotes? Cuidado específico. Quantidade de alimentação, água disponível tem que ser muito mais. O tipo de ração específico para filhotes, porque isso vai ajudar no desenvolvimento desse filhote. As vacinações, os quadros de vacinação correto para cada espécie. A quantidade de vermifugação, né, em filhotes é muito maior. Eu, por exemplo, eu faço vermífugo uma vez por mês enquanto é filhote. Né? Aí vai depender da orientação do veterinário que está acompanhando esse animal. Enfim, tem uma infinidade. Não sair de casa, isso é importantíssimo. Não deixar o animalzinho sair de casa enquanto ele não tiver com quadro vacinal completo, porque Isso é viroses importante. matam. A gente tem muito. Quando eu faço muito curso em São Paulo, então quando eu digo lá a quantidade de filhotes com virose que a gente recebe aqui, eles ficam me achando um bicho de 7 cabeças, porque Porque lá é normal, né, a vacinação? então é muito maior a quantidade de vacinação que tem lá. Eles, hoje você ainda tem parvovirose, vocês ainda têm sinomose, assim, olham para mim, né? Sim. Como assim, né? Que mundo você vive? Então, a gente precisa ser educado a prevenir. O que eu vejo muito de diferente aqui, né, em Alagoas, é que a gente não faz preventivo, né? O tutor só busca para tratamento, não busca para prevenir. Então, isso é importante. Importante. Tem mais imagem? Olha só a situação. Chegando na clínica, um animal como esse, doutora, e aí? Dependendo, se ele for resgatado, a gente imagina fome. Se ele for, ou até mesmo leishmaniose, que é uma doença gravíssima, e o animal fica num quadro assim bem parecido com isso. Vai depender da anamnese que a gente fizer com esse tutor, né, sobre o animal. Mas um animal assim, eu pensaria em leishmaniose, eu pensaria em um animal que poderia estar sofrendo maus tratos também. Um animal insuficiente renal, ele faz um quadro desse. Um animal diabético também faz um aspecto bem assim. Mas olhando pela unha, ó, tá vendo que a unha tá maiorzinha ali? A gente pensa em leishmaniose, que é uma doença que é endêmica aqui na nossa área. Né? E não tem prevenção quase que nenhuma. Nossa, e o tratamento? Leishmaniose a gente pode prevenir com a vacina, né, que é o melhor, na verdade. Leishmaniose é uma zoonose, então é transmitida através da picada do mosquito e passa para a gente, né? E hoje em dia o veterinário está liberado para tratamento, né? Até uns 2 anos atrás a gente não podia tratar, né? Tinha que ser eutanasiado, né? Hoje em dia a gente tem um tratamento que foi autorizado pelo Ministério da Saúde e a gente já pode fazer o tratamento, né? Então tem tratamento, o animal não fica curado, mas ele não transmite a doença. Certo. A gente consegue estabilizar a saúde do paciente, porque a leishmaniose ela é uma doença que ela atinge o rim, por exemplo. Então, o animal faz insuficiência renal. Então, a gente consegue estabilizar a saúde do animal, consegue deixar ele bem sem transmitir a doença, mas ele não tem 100% da cura. Tem mais uma. Olha só, já em tratamento, né? Pelo que a imagem ela deixa passar, está em tratamento. Questão de alimentação também é muito forte, né, doutora? Tem um aspecto de um animal resgatado, né? Esse aí. Não sei o que é que aconteceu na orelhinha dele ali, se era alguma ferida, alguma coisa, mas ele tá bem largadinho, o bichinho.
Ele precisa ir de um banho, precisa de um tratamento melhor, esse aí. Coisa boa. Mais imagem não. Pronto, muito bem. Doutor, então, como você já falou, né, desde o início, precisa realmente procurar aí um profissional para que possa direcionar em relação às vacinas. Primeiro passo, quer criar um animal, né, procurar um profissional para então alertar sobre a questão das vacinas. Primeiro passo é escolher até a raça e a espécie que se adequa melhor para a sua vida familiar, para seu ambiente, para sua rotina. Então, se é cão ou gato, qual a raça, se mora em casa ou em um apartamento, se é animal de pequeno ou grande porte. Então, tudo isso é importante, inclusive. Então, primeiro passo é escolher aquele animal que se adequa a você, à sua família. Depois disso, ser orientado pelo veterinário com tudo de prevenção, profilaxia, alimentação, porque, como eu falei, o importante, gente, é prevenir. O importante mesmo é prevenir, né? Não deixar que o animal adoeça para procurar um tratamento. Em relação também à questão do banho, né? As pessoas que dão banho em casa, né? Mais específico o gato, o cachorro, tem algo próprio mesmo? Ou cada um pode, né, seguir aí a sua consciência? Não, o uso do produto, o shampoo, o condicionador, tem que ser de animal, né? Ele foi feito para animais, então tem que ser de animal. Quando for dar banho em casa, dá banho e seca, não deixa úmido. Esse é importante, porque a gente tem muitos animais com fungo, porque o tutor não secou direito o pelo. Então, secar o pelo e a pele, não é só dar banho e deixar no sol. Então, isso não consegue secar lá dentro do pelo, né? A higiene, a tosse higiênica é importante para evitar que as fezes fiquem coladas no bumbum, por exemplo. Então, tem que ser orientado, não tem jeito, não tem que ser orientado. Né? E não é orientado pela internet, não. Tem que procurar um profissional. Seja até um profissional de banho e tosa, por exemplo, né? Ele vai saber melhor lhe orientar sobre uma vez por mês precisa fazer tosse higiênica, pelo menos um banho por semana, no caso dos cães. Dos gatos podem fazer a cada 15 dias ou até 30, né? Se for necessário. Então, vai depender de cada animal. Aquela história de que gato não precisa dar banho, não, que ele mesmo se lava, isso é mito. Não é, depende, né? Depende do ambiente que esse gato tá. Se você escovar o gato todos os dias, por exemplo, porque o gato necessita ser escovado, né? Se você escovar, tirar aquele excesso de pelo, então dá para estender um pouco mais esse banho, né? Tem veterinário que não gosta mesmo de banho em gato, mas se a gente adapta o gato desde o começo, eu prefiro que dê banho no gato, né? Se tem um ambiente onde tem criança, por exemplo, então eu prefiro que dê banho. Vai depender do ambiente em que vive. Então a gente volta daqui a pouco falando mais sobre isso, mas antes tem promoção. A Ops Telecom, ela lançou uma campanha válida todo o mês de setembro. O cliente ele pode doar brinquedos e assim garantir descontos. Além de ajudar instituições carentes da cidade, ao fazer a doação, basta trazer um cupom fiscal e receber o valor em bônus na instalação aí da internet. O cliente ainda pode garantir aí mais descontos. Ao estourar um balão, ele pode garantir de 50% a 100% no abatimento. Lembrando que só serão aceitos aí brinquedos novos e com a apresentação aí do cupom fiscal. Mais informações é só entrar em contato pelo telefone 3529-2324. Mês de outubro, mês da criançada, você ajuda e também ganha descontos na instalação da internet. Vamos para mais um intervalo comercial, a gente volta já já. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas, é a Loja Carajás, para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar.
Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. A Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne, acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeios Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L220, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica, que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD, com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente! Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529-2324. Chifranco Sushi Bar. Experimente a melhor comida japonesa. Aqui é diferente. É mais sushi e menos conversa. Venha se deliciar com o melhor yakisoba da cidade. É irresistível. Se você não quer sair do conforto da sua casa, pede no delivery. Chifranco Sushi Bar. Avenida Deputada Ceci Cunha, bairro Itapuã, Arapiraca. Volta ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. E agora é hora da notícia. E vamos saber um pouco da semana de trânsito com Walter Gomes. Planetário Municipal de Arapiraca, local onde está acontecendo o encerramento da Semana Nacional do Trânsito. Plano de segurança viário para motociclista, esse é o tema que está sendo trabalhado pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, em parceria com o Detran aqui na cidade de Arapiraca. Estou aqui do lado do superintendente da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, Ricardo Alto Teófilo. Ricardo, é um momento propício para falar de segurança no trânsito. A gente começa a perceber que só a educação não basta, mas também não podemos abrir mão disso. Hoje, como você afirmou, a educação, e o que tem batalhado muito é realizar a educação para o trânsito. Tem ido nas escolas, tem ido nas empresas, tem feito campanhas nas esquinas, nos semáforos de Arapiraca, mas isso não basta só. A gente tem que ampliar isso. E ampliar isso com parcerias. E uma delas está aqui o Detran do Estado de Alagoas, essa parceria, e com a criação do Programa de Segurança Viária do Motociclista, que nasceu em 2015 aqui, numa parceria entre SMTT e Detran. E hoje se expandiu aqui. Hoje agora tem mais 8 municípios participando desse plano de segurança viária e está culminando com isso aqui hoje, que seriam as apresentações da segunda mostra de educação para o trânsito no estado de Alagoas. Então essa segunda mostra, que seria no plano de segurança viária, está acontecendo hoje aqui. As propostas e as ideias e as ações exitosas de cada escola, tanto municipal como estadual e particulares, que estão participando do programa, está sendo apresentado hoje aqui pelos alunos, pelos professores, e mostrando cada vez mais que a educação para o trânsito também é um dos principais fatores de fazer com que mude isso aí. Muito bem, muito obrigado, doutor Ricardo, e parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado a todos. Isso aqui mostra, como uma mostra que tem aqui, que eu acho que é importante você também participar dessa mostra, que foi todas as escolas que estão participando e todas as entidades como a SMTT, e tem a coordenação também desse programa com a Edira, e tudo isso aqui está sendo mostrado aqui. Isso aqui é muito bom para o estado de Alagoas, para o Brasil, ver o que está acontecendo aqui nesse momento, no encerramento nacional da campanha sobre o trânsito. Muito bem, e a gente aproveita para mostrar aqui alguns trabalhos que foram trazidos para cá no dia de hoje. As escolas
tanto da rede municipal como da rede estadual, dando exemplo de como se comportar no trânsito. E é justamente dessa forma, começar pelas crianças, com esses trabalhos, porque a criança de hoje é o adulto de amanhã. E o resultado de jovens estudantes que fazem esse trabalho aqui é exemplo dessa garotada. Vem para cá os meninos aqui, olha. Todos aqui, olha aqui, vejam só aqui. Um trabalho escolar que num futuro bem próximo pode ter um engenheiro de tráfego, pode ter um engenheiro civil, pode ter um engenheiro mecânico, um engenheiro elétrico, e o resultado num futuro bem próximo será um trânsito mais organizado e as pessoas respeitando as leis. Vocês concordam, meninos? Sim, concordamos. Quem foi o mentor do projeto? Foi geral, foi na nossa equipe toda. Foi a equipe da robótica da escola. Robótica de que ano? Do terceiro, segundo e primeiro do ensino médio. Primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio da escola. É. Professora? Professora Maria Avelina do Carmo. Muito bem, muito bem. Então, no encerramento da Semana Nacional do Trânsito aqui na cidade de Arapiraca, é justamente desse jeito, abordando de uma forma leve, tranquila, com a participação de jovens e crianças aqui do município arapiraquense. Só basta respeitar, com certeza muitas vidas iremos salvar. Meu amigo, por favor, vamos ajudar e assim a vida preservar. No trânsito, o que vive é a vida. E o Grupo Coringa, consciente aí da importância da campanha Setembro Amarelo, que dedica aí o mês à prevenção do suicídio, realizou uma palestra sobre o tema em 2 momentos. Acompanhe a matéria. Tivemos um probleminha aí com o nosso áudio. Enquanto isso, a produção vai estar organizando aí todo esse vídeo e vamos voltar aqui para as nossas considerações finais. Doutora Fabrícia, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Muita coisa ainda, muita dúvida ainda vem gerando aí nos nossos internautas acerca aí do tema sobre o bem-estar animal, mas eu queria que você deixasse aí, né, você como profissional, né, médica aí que cuida tão bem, né, pelo modo como você fala, né, a gente percebe o carinho, né, com que você trabalha com nesse mundo animal. Então, que você deixe aí a sua mensagem para aqueles que desejam, né, criar um animal ou ter um animal em casa. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz. A gente está aqui em Arapiraca, nosso hospital é 24 horas, então qualquer emergência pode nos procurar, né? O Hospital Veterinário é o Bicho. Estamos aí disponíveis. Eu quero só deixar assim, bem em ênfase, sempre procure o prevenir. Sempre procure prevenir, porque isso é importante. A gente tem salvo muito mais vidas quando a gente previne, né? Seja em qual área for. E quanto ao Setembro Amarelo, que você acabou de falar agora, a gente está com uma campanha aí, né? O nosso animalzinho, ele nos ajuda a sair da depressão, né? O amor que os animais nos têm, nos humanos, eles nos fazem sair desse quadro ruim que a gente está tendo. Então, vamos amar mais, né? Vamos nos amar e animar nossos animaizinhos mais. Fico muito feliz, estou muito agradecida por ter vindo hoje aqui. Um bom dia a todos. E até a próxima. Coisa boa. Então fica aí a dica, né? Você que quer criar um animal, tem um animal em casa, vamos cuidar melhor, né? Vamos cuidar como se fosse membro da família, né, doutora? Quando você cria um animal, você decide aí para adotar um animal, realmente ele precisa fazer parte do seu dia a dia, fazer parte do cuidado, né? Fazer parte aí da sua família como um todo. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, obrigada pela disponibilidade em estar aqui hoje com a gente. Obrigado você também que nos acompanhou desde as 9 horas. Lembrando que mais informações aí sobre, né, o que aconteceu durante a madrugada e amanhã de hoje no Cidade em Foco, às 12h30. Lembrando do nosso compromisso amanhã, nesse mesmo horário, às 9 horas, sexta-feira. Então amanhã o programa é especial de sexta-feira. A todos um ótimo dia e até amanhã.